Olá, boa noite mais uma vez, né? Já estamos chegando aí, um horário já meio puxado aqui, mas quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aí presente, né? Que não der para mim comunicar hoje, comunicarei amanhã, mas eu quero fazer uma leitura para vocês aqui hoje, diferente. O título desse trecho que eu vou ler aqui, dessa mensagem, se chama Os Revolucionários. Os revolucionários que estão ao exemplo do dia 8/1. O que tem a ver o 8/1 com o que eu vou falar aqui agora? Então presta atenção no que eu vou falar aqui. Não quero envolver ninguém, cada um que se dê conta dos seus atos, se dê conta das suas culpas e das suas coisas que se tem passado diante de si, diante de Deus, né? Porque cada um há de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que tiver feito, seja bem, seja mal, né? Amém? Então vamos lá. Primeiro, a primeira rebelião que temos conhecimento, ela se deu no céu. Veja só o contexto dessa passagem bíblica, em Ezequiel 28, versículo 11 ao 17. E lá em Apocalipse também, no capítulo de número 2, e o versículo de número 7 e 9. Amém? Então, depois eu vou voltar lendo esses versículos aí e explicando. Eu vou fazer primeiro a leitura total desse trecho aqui, depois nós vamos ler os versículos bíblicos, para ficar mais fácil. Esse foi o resultado da rebelião. Todos foram expulsos de diante de Deus. Será que os anjos que faziam parte do grupo de Lúcifer sabia que eles seriam expulsos também? Será que os anjos, repetindo de novo essa parte aqui, será que os anjos que faziam parte do grupo, né, de Lúcifer sabiam que eles seriam expulsos também? Talvez sim, talvez não, né? Afinal, eram anjos, né? Mas o mais certo é que eles foram enganados, né? Creram no falso, isto é, o que dá. A rebelde crê naquele que não é verdadeiro, naquilo que é falso, né? É o que dá, né? Os rebeldes sempre saem perdendo. Vemos outro caso de grupos que se rebelaram. O grupo de Coré, né? Vamos ver lá depois, nós vamos ler lá em Número, no capítulo 16, versículo 1, 3, né? Versículo 29, 33 e por aí se vai, né? 43, 45, 46, é tudo lá no capítulo 16 de Número, que vai nos falar a respeito de uma segunda rebelião que nós temos conhecimento aqui na palavra de Deus, né? Primeiramente, nós vemos a rebelião aqui dos anjos, né? Que estava lá diante do Senhor, fizeram essa rebelião com o Lúcifer, que era o chefe, era o anjo de luz, né? Que era o querubim ungido, né? Para levar a luz, né?
para os habitantes da terra, e ele estava ali quando a estrela alva da manhã e os mais anjos, né, as estrelas alvas da manhã, tudo cantava junto aos filhos de Deus. Ali estava Lúcifer, ele era o anjo de luz. Tá? Depois nós vamos ver essa parte aí, tá? Mas, por enquanto, é isso aí que eu vou continuar lendo. Então, nós estamos vendo lá de Coreia. Todos esses homens poderiam se salvar se reconhecesse os seus erros. Mas a rebelião e rebeldia e o mau caratismo sempre cega as pessoas, né? Vemos mais um exemplo, como tudo é exemplo de rebelião, tá? Nós falamos ali de Lúcifer, falamos ali dos descendentes, ou que seja, das tribos, né, de Coré, né, e seus associados, né? E agora vamos para um outro personagem aqui chamado Absalão, né, filho de Davi, né? E Adonias também, né? E muitos outros, né? Temos aqui que praticaram rebeliões, né? No caso do Absalão, filho de Davi, né? Ele sabe muito bem o que aconteceu, a perseguição dele ao próprio pai, né? Nós vamos ver isso aí depois. E também temos o Adonias aqui também, logo em seguida que seu pai morreu, ele tentou de alguma maneira lá se rebelar também, porque ali o Senhor tinha escolhido a Salomão para botar no trono de Davi, e Adonias juntou-se junto com um grupo lá de pessoas, inclusive lá com o general lá do exército de Davi, né? E acabou se rebelando também, o resultado foi mal para eles, né? Nós vemos essas passagens também depois na Bíblia, tá? E muitos outros que, assim, também se rebelaram, né? Que tá, essa passagem aqui é segundo Samuel 18:14, né? Depois nós vamos ver. E assim também, com esses que usam, né? E assim é também com esses que, usando o nome de Deus, tenta se rebelar, né, contra os poderes constituídos, né? Amanhã eles sofrerão as consequências pelos seus atos, porque todo rebelde tem parte com o inimigo da justiça. E a justiça de Deus, se você é um rebelde, saiba que você não é um filho de Deus, mas sim um filho do diabo, porque ele é o pai da rebelião, né? Da mentira. Ao cristão verdadeiro, não lhe é permitido se rebelar, mas sim obedecer os bons princípios, né? Veja Jesus de Nazaré, lá em Mateus 22 e 21. Mateus capítulo 22 e 21. Veja o exemplo de Jesus, né, de Nazaré. Paulo, também lá em Romanos 13, 1-7. Se esses servos de Deus assim falaram, o que deve ser dito então por nós? E que não, na verdade, esses pobres cristãos, pobre espiritualmente, né, agem dessa maneira, é porque eles estão sem pastor, sem um sacerdote para lhe orientar e os ensinamentos e os mandamentos de Deus, como se encontrava Israel. Veja lá em Oséias 4:6 e Isaías 5:13, né? Se o povo era na rebelião,
Se o povo errar, eles sofrerão, né, pelos seus atos, mas os seus líderes sofrerão muito mais. Tá? 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 13. 2 Pedro, capítulo 8, versículo de 1 a 13. Vamos ler depois isso aí, tá? Agora tudo é lindo, tudo é prazer, mas o que está reservado para eles é exatamente isso que nos falou os apóstolos, né? E que nos falou o apóstolo Pedro, no versículo 14, né? E versículo 20 e 21, versículo 9. Esta é a nossa salvação. Assim sabe o Senhor livrar da tentação, né, os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Eu, por falar esses servos de Deus, incluindo o nosso Senhor Jesus Cristo, não estou falando coisa à toa, não, porque no Evangelho de Marco, ele é o servo fiel, o servo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, né? Uma das passagens aqui, que nós estamos tentando adentrar dela aqui e mostrar para vocês que a rebelião, ela não é uma coisa de Deus. Não é permitido jamais ao servo de Deus cometer rebelião, se rebelar, ir aí em multidões, em grupo, fazendo protesto, fazendo... Não, não é assim. Ele tem que obedecer exatamente às autoridades constituídas, né? Às leis do seu país. É isso que ele tem que fazer como servo de Deus. Ele não tem nada que se envolver com as coisas lá, digamos assim, legislativa do país, das leis, essas coisas. Deixa para quem é dessa área. Você é servo de Deus, o teu Senhor é Jesus Cristo, é Ele que te dá a diretriz pela qual você deve caminhar, né? Então nós vamos ler aqui algumas dessas passagens aqui, para você ver o que está dizendo a respeito disso daí, né? Eu sei que muita da gente conhece, mas é como eu sempre falei, que tem muitas pessoas que não conhecem, porque não sabem, né, o que está escrito aqui, né? Então nós vamos ver lá, por exemplo, essa primeira rebelião que se deu, lá no livro de Ezequiel, né, no capítulo 28, no versículo 11 ao 17. Vou ler só os versículos e vocês vão tirando as conclusões de vocês. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. (11 a 17), vamos lá. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas tu no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, né? O carbúnculo, a esmeralda e o ouro, né? Obra dos teus tambores e dos teus lírios no dia em que foste criado, né? Foram preparados. Tu eras querubim ungido perante para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afugentadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até se achou em ti iniquidade em ti.
na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanando fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim, protetor entre as pedras afoguentadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, rompeu-se a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhes para ti. Louvado seja Deus, né? Então, você viu aqui o trecho aqui que se fala, né? Na palavra de Deus, interpretando aqui o rei Tiro lá, né? Então, essa é uma coisa como simbólica, mas você vê ali que a partir dali, quando ele começa a falar que ele estava habitando, ele foi feito, né, como uma joia preciosa de Deus, e estava no meio dos, né, das pedras preciosas, e estava ali no jardim do Éden, né, também de Deus, né? Mas olha, houve o quê? Houve orgulho no coração dele, houve simplesmente a grandeza de querer ser maior do que Deus, e o Deus precipitou para baixo, para a terra, né? Então nós vamos ver uma outra parte disso daí, que está escrito lá em Apocalipse, né? No capítulo, vamos ver lá, 12 de Apocalipse, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, 12, versículos 7 e 9 de Apocalipse. 12, 7 e 9. Eu tinha falado antes que era capítulo, vamos ver lá, é 12 mesmo, capítulo 12, 7 e 9, né? Eu tinha falado do capítulo 2, 7 e 9, mas não é, é 12, 7 e 9, tá? Então vê lá. E houve no céu, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, né? E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, né? E Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Então veja aí o que a gente falou aqui a respeito. Será que esses anjos que estavam ali ao lado do Lúcifer, né? Será que eles saberiam que um dia eles eram os anjos, mas segundo a palavra de Deus, os anjos não têm o poder de adivinhar, de saber o coração das pessoas, saber o que os outros estão pensando. Os anjos não têm, ele vê aquilo que está presente. O único que é onisciente, onipotente e onipresente é Deus, é Jesus Cristo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O Espírito Santo só revela, né? E Jesus Cristo confirma, e Deus o Pai sela, né? Com seu sinete, com seu anel de Rei Supremo, de Soberano Senhor de todo o universo, né? Glórias a Deus por isso. Então nós vemos aqui que eles, quando fizeram a rebelião lá no céu, eles não esperavam jamais, né? Ele queria subir, o querubim ungido lá, ele queria ser semelhante a ele. Eis que eu subirei acima do céu, ali colocarei meu trono, né? Acima do Senhor. O Senhor disse, olha, tu subirás, tu descerás às mais baixa parte das profundezas da terra. Aí nós vemos aqui a batalha, quando
o apóstolo viu aqui que ele foi precipitado, né? O grande dragão, a antiga serpente, né? Que é o diabo e Satanás, que enganava, né? Quem engana, né? Não é quem engana não, quem engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, né? Então veja aí que não é fácil não. Mas vamos ver lá. Agora nós vamos para o grupo de Coré. Coré também foi um outro que se rebelou lá contra Moisés, contra Arão, contra os filhos de Israel, queria ser, né? Porque Deus, no momento em que separou ali os filhos de Israel que ia penetrar na terra prometida e entrar para a terra, aí Deus pegou, mandou construir o tabernáculo, e na hora de construir o tabernáculo, que foi feito segundo a ordem de Deus, falou para Moisés, olha, já é que você façais esse tabernáculo de acordo com o modelo que eu te mostrei lá no monte. Não é fácil não, né? Só tem que ter a memória boa, né? Para construir um tabernáculo daquela maneira lá. É lógico que o Espírito Santo estava ali. E a Bíblia nos diz que o Senhor encheu de sabedoria, né? Aquele homem lá que foi trabalhar com as obras enfim, né, todo tipo de artifício lá, de obra de artifício lá que eles fizeram lá para montar e decorar e fazer as cortinas e fazer todos os tipos de coisa lá, né, do tabernáculo. Então eles estavam ali, né? E em seguida que esse tabernáculo ficou pronto, ia se necessário, Deus ordenou a Moisés para montar o tabernáculo. E no momento que montou o tabernáculo, é evidentemente que ia precisar de alguém para administrar esse tabernáculo. Ali nós encontramos todo o processo de separação ali, de escolha dos filhos de Israel entre as tribos, né? Porque na realidade os levitas, né? Eles ficaram sem terra. Na hora da partilha das terras, todos ganharam terra, muito menos eles, porque eles ficaram sendo como sacerdotes, como um pessoal escolhido para ser os juízes, para ser o pessoal da terra que ia dominar sobre em todas as tribos, eles iam viver no meio deles, sem terra. Os sacerdotes iam viver por aí, eram os juízes, os legisladores, todo esse povo foi da descendência lá de Levi, exatamente. Os descendentes de Arão viraram o sumo sacerdote, e os descendentes de Levi, que é da mesma casa também, eles passaram a fazer parte desse tabernáculo. E Arão, como sendo o sumo sacerdote, né? E Moisés, como sendo o próprio Deus que estava ali recebendo as mensagens da parte de Deus, então aí se manifestou esse Coré, né? Com a tenda dele, falou, mas agora, né? Vamos ler a palavra de Deus lá. Número 16, né? Glória a Deus. Agora passa rapidinho, né? A gente nem percebe, mas quando vê já se passou, né? Capítulo de número 16. E a partir dos versículos, deixei bem numerado ali, versículo 1, versículo 3, versículo 29, versículo 9. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Aliabe, e a homem, filho de Pelete, filho de Ruben, né? Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram, demais é, já pois, que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vós eleveis sobre a congregação do Senhor, né? Porque você está querendo se elevar sobre a congregação do Senhor? Isso é a parte dele. Veja só as consequências depois. Versículo 29.
Então Moisés, né, naquele momento em receber esse insulto lá dos filhos de Coré, aí ele pegou e se voltou-se para Deus e pegou e fez aqui o seu requerimento diante de Deus, né? Dizendo, se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Certo? Versículo 33. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Né? E para frente agora, versículos que se seguem. 43. Vieram, pois, e Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, e eu a consumirei, como num monumento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Né? Então, queridos e amados irmãos, a partir do momento dessa rebelião aqui do Coré, o que aconteceu? Afrontaram Moisés, eles não queriam jamais ter a autoridade de Moisés, né? Eles não queriam que Moisés dominasse sobre eles, né? Falou, ó, todo o povo aqui é santo, né? O Senhor está no meio de nós mesmo, e por que tu ainda fica querendo impor mais regras e mais leis sobre nós? Só que Deus tinha falado para Moisés, né, para administrar o povo, né? As causas difíceis, que no momento em que ele recebeu o conselho lá do sogro dele, do Jetro, né, para escolher lá os homens para administrar as coisas menores e as coisas grandes seria levado para ele. Então Deus deu essa autoridade a Moisés, Moisés que tinha que julgar, né, as causas difíceis. Essa, por exemplo, era uma delas, né, uma causa difícil, que eles tentaram se revelar, tirar a autoridade de Moisés, de Arão ali, né, eles sendo irresponsáveis, que foi Deus que tinha escolhido eles. Então se rebelaram. O resultado disso daí, vocês acabaram de ver ali, foi que simplesmente Moisés fez a oração dele e pediu para Deus, olha Senhor, olha Israel, vocês todos que estão aqui diante de nós, se esses homens que estão aqui diante de mim agora, nesse momento, se eles morrerem como morre qualquer um outro homem, se for visitado nas suas casas, nas suas, e tem a lamentação, porque naquele tempo lá eles planteavam, choravam, ficavam uma semana, às vezes tem um funeral mais longo que eu vi até hoje, é o funeral de Jacó, que durou cerca de 77 dias durou por aí o funeral de Jacó, né? Foi um dos funerais mais longos, né? Mas então tá, que é demorado, né? Assim, não é que o funeral, é que teve todo aquele processo de planteação, de lamentação e tudo, mas foi 77 dias aí. Foi 70 dias, depois mais uma semana ainda que eles levaram planteando ali, chorando, né? Mas tudo bem. Mas aí é o seguinte, aí Moisés disse, olha, se esses homens que estão aqui diante de mim, se eles morrerem como morrem todos os homens, então não foi Deus. Deus não está no meio de mim, não foi Ele que me escolheu. Eu e Arão aí, né? Então mais para frente um pouquinho vocês vão ver aí, que eu vou terminar esse vídeo aqui aos 30 minutos exatamente. Vocês vão ver ali que a vara de Arão floresceu, né, através de toda essa contenda lá, que eles se revoltaram. Os próprios israelitas que estavam ali participando dessa cena horrível ali, horrenda, né, em que a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca, engoliu eles, vivo inteirinho, toda a congregação deles, lá do Datã, Birã e os demais que ficaram do lado de lá deles, a terra engoliu e disse que ficou do jeito que não dava nem para saber se ali tinha havido alguma coisa ou não. Foram enterrados vivos, né? Então Moisés disse, olha, se esses
morreram assim, então, não foi, mas aí aconteceu exatamente, eles tinham vindo aqui e começaram a murmurar, e Moisés disse assim, olha, pega a vara, né, e vai lá e vê se realmente quem foi escolhido por Deus, amanhã a sua vara vai amanhecer diferente. Né? E a de Arão, no outro dia, amanheceu florada, né, e dando até amêndoa, né. Glórias a Deus por isso, né. Então encerra aqui, por enquanto, outro dia a gente